Muito bem, aluninho. Estamos de volta. Olha aqui. Vamos corrigir a atividade número 5, que são os 3 últimos exercícios da página 243. O primeiro deles é o 64, tá? Eu vou ler aqui. Em 25 litros de água, a temperatura ambiente é possível dissolver até 8.925 gramas de sal. Qual a quantidade máxima de sal que pode ser dissolvida em 1.400 litros de água? Bom, primeiro, quais são as grandezas que estão envolvidas no problema? Tá? Ele fala que tem 25 litros de água. Então, nós estamos trabalhando com a grandeza capacidade. Vai ser medida em litros. No outro momento, ele fala 8.925 gramas. Grama mede massa. Então, capacidade é grandeza, massa é grandeza, litros mede a capacidade, ou seja, isso é unidade de medida e grama é unidade de medida. É necessário colocar essas 4 informações em cada problema, de grandezas direta e inversamente proporcionais. Vamos para as informações do livro. Ele fala que em 25 litros de água, a gente consegue dissolver 8.925 gramas de sal. Se a gente dobrar essa quantidade de litros de água, for para 50 litros de água, a gente também vai conseguir dissolver o dobro da quantidade de sal. Tá? Então, isso aqui são 2 grandezas diretamente proporcionais. Tá? Deixa eu só completar o quadro. Em 1.400 litros, a gente consegue dissolver quantos gramas de sal? Então, essa é a nossa primeira etapa. Montar essa tabela com estas informações. A segunda etapa é saber se essas 2 grandezas são direto ou inversamente proporcionais. A gente já acabou de fazer o raciocínio aqui. São grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, elas se seguem, digamos assim, de uma maneira organizada. Se uma aumenta, a outra aumenta. De qualquer jeito, não. Se eu multiplico por 3, a outra também multiplica por 3. Se eu multiplico por 10, a outra também. E da mesma forma, se eu divido aqui por 5, a outra grandeza também fica dividida por 5. Então elas se acompanham de maneira proporcional, multiplicando ou dividindo. Tá? Então, GDP. Se são GDP, a gente pode montar essa estrutura. Tá? Esse valor está para esse, assim como esse está para esse. Agora, para resolver essa equação, a gente multiplica em cruz, utilizando a propriedade fundamental, sim, que a gente está chamando de PF. Então fica 25x 1.400 vezes 8.925. Divide as 2 equações, os 2 membros da equação, por 25, e a gente vai descobrir que esse valor é de 499.800 gramas, tá? Só multiplicar aqui e dividir por 25, você vai chegar nesse valor. A resposta pode ser em grama ou em quilograma, é mais interessante, né? Passando para quilograma é só dividir por 1.000. Ou, se você lembrar da tabela, lembra, a vírgula estaria aqui, se eu quisesse colocar a vírgula nesse número. E para sair do grama até chegar ao quilograma, são 3 unidades, 3 casas, digamos assim. A vírgula vai movimentar 3 vezes, que é você dividir por 1.000. Aquela resposta. Bom, agora o exercício 65. No 65 traz o seguinte: uma montadora de automóveis produz mensalmente 1.200 veículos de certo modelo. Se a linha de montagem operar 9 horas por dia, quantos veículos serão produzidos se a linha de montagem operar diariamente durante 6 horas? Bom, vamos lá.
Primeira coisa, montar a tabela, colocar as informações. Exercício 65. Então, primeiro, quais são as grandezas envolvidas? Ele fala em quantidade de veículos e hora. Quantidade de veículos, a grandeza é quantidade. Mas quantidade do quê? De veículos. E depois ele fala hora. Hora mede tempo. A outra grandeza é tempo e a unidade de medida é hora. No primeiro momento, a montadora consegue produzir 1.200 veículos, trabalhando por dia 9 horas. Ele quer saber o seguinte: se ela trabalhar 6 horas, quantos veículos ela vai produzir? Tá? Então, a nossa primeira etapa já foi feita. Montamos a tabela, colocamos as informações. Agora precisamos descobrir se essas duas grandezas, a quantidade e o tempo, são direta ou inversamente proporcionais. Tá? Vamos lá. Então, a empresa, trabalhando 9 horas por dia, consegue produzir 1.200 carros. Se ela diminui o tempo, obviamente você vai produzir menos. Tá? Ou se ela aumenta o tempo, você consegue produzir mais. Então nós estamos trabalhando aqui com grandezas diretamente proporcionais. Tá? Para você dobrar a quantidade de veículos num dia, você vai ter que dobrar o tempo. Teria que ter 18 horas para você produzir o dobro disso. Tá bem? Bom, se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente monta a seguinte equação. 1.200 está para x, assim como 9 está para 6. Usa a propriedade fundamental, multiplica em cruz, fica 9x. 9x igual a 6 vezes 1.200. Divide os dois membros da equação por 9 e você vai chegar no valor de 800. 800 o quê? Ele está nessa tabela, veículos. Então, resposta, 800 veículos. E faz todo sentido, ó. Nós diminuímos um pouco o tempo, a gente vai diminuir um pouco a quantidade de veículos. Tá? Então é isso. Último problema, 66. Vou ler. 5 pedreiros com a mesma capacidade de trabalho levam 27 dias para concluir certa obra. Com apenas 3 desses pedreiros, em quanto tempo a obra será concluída? Muito bem. Muito bem. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Quais são as grandezas? Quantidade de pedreiro, 25 dias. Dias mede tempo. Então, novamente, a gente tem a grandeza quantidade. Isso aqui é a quantidade de pedreiro. E a outra grandeza é a grandeza tempo, que vai ser medida em dia. Então, no primeiro momento, 5 pedreiros conseguem fazer um determinado trabalho em 27 dias. Se reduzir para 3 pedreiros, em quantos dias você vai fazer essa mesma obra? Primeira etapa, montamos a tabela. Segunda etapa, temos que descobrir se essas duas grandezas, a quantidade e tempo, são direta ou inversamente proporcionais. Como fazemos isso? Bom, pega a primeira linha. 5 pedreiros conseguem terminar um trabalho em 27 dias. Se você dobra a quantidade de pedreiro, você vai conseguir a metade do tempo para fazer esse trabalho, não é? Lógico que é. É claro que nós estamos supondo, já falei isso em sala e vou repetir aqui,
É como se esses pedreiros fossem robôs, tá? Eles trabalham da mesma forma. Não tem a possibilidade de um pedreiro trabalhar mais do que o outro. Eles fazem todos os serviços na mesma quantidade de tempo. Então é isso, você dobra a quantidade de pedreiros, o serviço fica reduzido pela metade do tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, você pode inverter uma dessas colunas. A gente costuma inverter sempre a segunda. Multiplica a propriedade fundamental, porque eu tenho um denominador aqui, o 27. Aí fica 3x igual a 5 vezes 27. Divide os dois membros da equação por 3 e a gente vai ter 45 dias. De fato, né, eu diminuí a quantidade de pedreiros, então vai aumentar a quantidade de dias. Grandezas inversamente proporcionais. É isso, aluninho. Bons estudos, bom feriado. Segunda-feira é prova. Nós.